Olá, graça e paz. Eu sou Aslane Honório e esse é o Palavras com Graça Podcast. Por aqui você vai ouvir um pouco de cada coisa. Opinião, reflexão, leitura bíblica, tudo feito com muito carinho. Eu espero que você seja bastante edificado pelo que vai ouvir. Que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você for ouvir essa mensagem aqui nesse podcast. Então, hoje eu quero meditar com vocês. Hoje eu vou trazer uma meditação, né? Eu gosto muito de falar, mas eu também não quero ficar só presa à minha opinião. Então, eu quero trazer um pouquinho também da palavra de Deus, porque afinal de contas é ela que importa. É o Senhor, é quem precisa ter a primazia nas nossas redes sociais, né? Então, rede social de crente tem que ter Jesus brilhando. Então, vejamos. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 20. E esses dias eu estava lendo esse texto e esse versículo particularmente mexeu comigo, porque diz assim: Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava com segurança. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, porém o ouvia com boa vontade. E aí, esse texto me marcou porque ele faz com que eu pense a respeito do testemunho de João e sobre o meu testemunho. Herodes era um cara que estava completamente mergulhado no pecado por conta daquilo que ele fez. Mas ele tinha João Batista em grande estima, porque João tinha um testemunho. E o testemunho de João mostrava que ele era um varão santo e justo. E o detalhe é o seguinte: João Batista, ele não era um varão santo e justo por causa da opinião do evangelista que escreveu o texto. Ele não era santo e justo baseado na opinião de Herodes. João Batista foi uma pessoa a quem Deus escolheu. A vida dele foi profetizada no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Então, ele foi um homem que Deus escolheu para ser santo e justo. Então, o testemunho dele foi baseado naquilo que Deus planejou para a vida dele. E é muito legal a gente perceber que João foi um homem que fazia com que Herodes o ouvisse de boa vontade. Mesmo que a pregação de João Batista para Herodes trouxesse perplexidade, ele ouvia, ele parava para ouvir. Tamanha era a presença de Deus na vida de João Batista. Então, assim, isso me fez pensar na forma como a gente vive no mundo, né? Vive diante das pessoas no mundo. E aí, o mundo ele tem me respeitado devido ao meu testemunho? Essa é a grande reflexão. O mundo ele tem me temido devido ao meu testemunho? Esse temido aí no sentido do respeito mesmo, né? Na forma como as pessoas lidam com a gente. Eu sou de um tempo que, quando a gente passava para ir para a igreja, a minha igreja, uma das primeiras igrejas que eu frequentei, né? Ficava do outro lado da Avenida Brasil. E aí a gente saía aqui da onde a gente mora, né? Da onde eu moro, que é perto de onde eu cresci, bem perto. E a gente atravessava a Avenida Brasil e ia para uma outra igreja, uma igreja num outro, é como se fosse um outro sub-bairro, né? E quando a gente passava arrumado, com Bíblia na mão, se as pessoas xingassem um palavrão, elas pediam desculpa. Se as pessoas estivessem fumando, elas abaixavam o cigarro. Né? Enfim. E aí o que acontece? Existia um respeito entre as pessoas. Existia esse cuidado de a atitude daquela pessoa não ofender o cristão, não ofender a pessoa que está indo para a igreja.
Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia, também tem uma coisa, se a pessoa falasse palavrão perto, né, pedir desculpa. Então, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o respeito foi pro lixo. Então, eu fiquei pensando, né, sobre essa questão. Como é que as pessoas ao meu redor têm me visto? Como é que elas têm me considerado? Como é que está sendo isso? Eu preciso pensar sobre isso. Como cristã, eu preciso pensar como as pessoas ao meu redor, como o mundo está me olhando. Qual está sendo o meu testemunho para essas pessoas? A minha vida diante delas tem sido de uma mulher justa e santa? Para elas eu tenho sido uma pessoa que resplandeça a Deus? A minha fala, ela faz com que as pessoas queiram ouvir de boa vontade, ou as pessoas estão ouvindo só assim, me suportando? Então, é esse nível de reflexão que eu quero que a gente pense, né? Que a gente tenha, olhando para esse texto. O Herodes temia João sabendo que ele era varão justo e santo. E o Herodes, ele até protegia João. João tinha liberdade para pregar o evangelho ali, para pregar a palavra de Deus ali. O Herodes, ele dava essa liberdade para ele, mesmo que a pregação de João confrontasse o próprio Herodes. Mas João tinha essa liberdade. Então, assim, essa palavra me pegou nesse ponto, porque João era um cara que confrontava o pecado, mas mesmo assim ele estava sendo ouvido de boa vontade. Então eu quero que essa palavra fique no teu coração, que você pense um pouquinho a respeito disso, qual está sendo o nosso testemunho diante das pessoas. A gente está sendo respeitado pelas pessoas por conta do nosso comportamento, do nosso testemunho, ou as pessoas nem consideram mais a gente como cristão, né? As pessoas olham pra gente e falam, você não é crente não, né? Então é isso, gente. Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. Quero que realmente a gente esteja ampliando aí esse horizonte, pensando um pouco sobre esse texto, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui, tá bom? Um abraço a todos, graça e paz. Agora que você já ouviu a mensagem, curta, comente e compartilhe. Dessa forma, você ajuda no nosso crescimento e assim podemos alcançar muito mais pessoas. Obrigada!